Olá, tudo bem? Meu nome é José Campos e esse vídeo é para aqueles que querem começar a investir em renda variável, mas não experimentou ainda ter seus recursos aplicados na Bolsa de Valores, nesse sobe e desce dos preços das ações, por exemplo. E nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre os FIIs, os fundos de investimentos imobiliários, que são uma excelente opção para quem está começando a investir em renda variável. Mas antes disso, vamos conhecer o que são os FIIs. Os FIIs são fundos de investimento que aplicam seus recursos em investimentos atrelados ao setor imobiliário. E aí esses FIIs podem ser de diferentes tipos. A gente tem os fundos de papel, os fundos de fundos, fundos de desenvolvimento e os fundos de tijolos. Os fundos de papéis são aqueles que não têm o imóvel em si, mas que aplicam seus recursos em papéis atrelados a imóveis, como por exemplo as LCIs, as letras de crédito imobiliárias, ou as CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, esse tipo de fundo vai comprar papéis e não imóveis em si. A gente tem os fundos de fundos, que são fundos que aplicam os recursos em outros fundos imobiliários. Então, ao adquirir um fundo de fundo, você vai comprar uma cota de um fundo que aplica o dinheiro em outros fundos, que compra a cota de outros fundos. A gente tem os fundos de desenvolvimento, são aqueles que basicamente constroem o empreendimento imobiliário. Compra o terreno, faz o prédio, depois de fazer o prédio vende os imóveis ou aluga os imóveis. Esses fundos são um pouco mais arriscados, porque todo esse processo de construir o imóvel até o processo de vender os imóveis é bastante longo e pode ter vários riscos aí nesse caminho, além de ser muito mais difícil analisar esse tipo de fundo. Por fim, a gente tem os fundos de tijolos, que são aqueles fundos que compram empreendimentos imobiliários e aluga para shopping centers, aluga para galpões logísticos, aluga para hospitais e etc. Ou seja, ao você comprar um fundo de tijolo, você estaria tendo uma participação em um determinado imóvel que está alugado para diferentes inquilinos. E por ter essa participação, você recebe periodicamente na sua corretora os aluguéis desses imóveis. Particularmente, eu acho os fundos de tijolos os mais interessantes para quem quer começar a investir. Mas agora eu vou te demonstrar as vantagens que você tem ao começar a investir em renda variável por meio dos fundos de investimentos imobiliários. Lembrando que ao comprar uma cota de um fundo de investimento imobiliário, você está investindo em renda variável. A cota desse fundo é negociada na Bolsa de Valores da mesma forma que as ações são negociadas. Então, os investimentos em FIIs são investimentos de renda variável, mesmo quando você tem um fundo de papel que investe em renda fixa. Não se engane, fundo de investimento imobiliário é renda variável, o preço da cota oscila no mercado da mesma forma que oscila o preço das ações. No entanto, uma das vantagens de você começar a investir em renda variável por meio dos fundos de investimento imobiliário é que eles são mais fáceis de serem analisados. Quando você vai comprar uma ação de uma empresa, você tem que analisar a empresa e entender o motivo pelo qual você está comprando essa ação. Analisar a empresa não é um processo simples, mas é necessário que seja realizado. Nos fundos de investimento, você também terá que analisar o fundo como um todo. Só que analisar um fundo é muito mais fácil do que analisar uma empresa. Outro fator bastante interessante nos FIIs é que eles distribuem os dividendos mensalmente. Os fundos de tijolo, por exemplo, distribuem os aluguéis que ele recebe aos seus acionistas, aos seus cotistas, todos os meses. E você que está começando a investir e ver esse dinheiro caindo na sua conta todos os meses, é bem legal, é bem interessante. O primeiro dividendo a gente nunca esquece. Outro fator interessante dos FIIs é que os preços das cotas vão oscilar no mercado também, assim como oscilam as ações. Então, em determinado momento, você vai ver seu patrimônio sendo desvalorizado devido à queda do preço. No entanto, a oscilação das cotas dos fundos de investimento imobiliários são muito menores do que a oscilação das ações. Então, para você que está começando, você vê essa oscilação numa menor proporção, é mais fácil para você começar a ter a mentalidade de investir em renda variável. E para explicar meu ponto de vista aqui, eu vou trazer um gráfico bem interessante. Aqui eu tenho um gráfico que relaciona o índice Bovespa, em branco, e o IFIX, que é o índice dos fundos de investimento imobiliário, um índice muito parecido com o índice Bovespa, só que são índices, enquanto o Ibovespa é índice de ação, o IFIX é o índice de fundos imobiliários. Esse índice foi criado a partir de 2012, eu trouxe o gráfico aqui a partir de 2012 até hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo.
Essa linha branca você consegue ver o Ibovespa e a linha verde você consegue ver o IFIX. Você vai ver que a oscilação do preço do Ibovespa é muito mais alta do que a oscilação do preço do IFIX aqui em verde. Então, quando você negocia fundo de investimento, a oscilação do preço vai ser menor do que quando você negocia ações. E para você que está iniciando na bolsa, iniciando na renda variável, essa menor oscilação dá um pouco mais de segurança. Além disso, você consegue ver aqui que o IFIX performou melhor do que o índice Bovespa ao longo desse período aqui de 2012 até hoje. O IFIX atualmente estaria com 83% de valorização, enquanto o índice Bovespa estaria com 62%. Isso não quer dizer nada porque retorno passado não quer dizer que se repetirá no futuro. O que eu queria mostrar apenas é que o IFIX, ou seja, os fundos de investimento imobiliário, oscilam muito menos do que as ações, o que te trará um pouco mais de segurança, pois você não verá o seu patrimônio caindo de forma tão expressiva em tão curto prazo como acontece com as ações, beleza? Caso tenha gostado desse vídeo, deixe seu like aí, compartilha, grande abraço e tchau!